Fala galera, tudo certo? Meu nome é Marcos. No vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo que vocês me pediram muito, que é eu lendo e comentando a minha redação do Enem 2020, falando mais ou menos como é que eu fiz essa redação, mostrando para vocês os repertórios que vocês podem pegar, as linhas argumentativas que vocês podem pegar, que eu acho a minha redação bem modelar, serve para vários temas, então com certeza muita coisa vocês podem pescar dessa redação. Na redação eu tirei 940 pontos, fiquei com 160 pontos na competência 1 e 180 pontos na competência 4. O que isso significa? Eu perdi ponto por causa de gramática, ou seja, errei alguma coisa em acentuação, em vírgula e coisa do tipo, e perdi ponto em coesão, ou seja, devo ter errado algum correctivo, faltou algum correctivo no meu texto e tal, que eles devem ter achado, um corretor achou isso e o outro me deu 200 pontos, porque é a média da nota dos corretores. Então, um me deu 960 e outro me deu 920 e a média é 940. Então, mas em argumentação, em repertório sociocultural e em proposta de intervenção eu gabaritei nos dois corretores, então com certeza tem muita coisa boa que você pode pescar dessa redação, principalmente se você está penando para conseguir 200 pontos na competência 3, que é de aprofundamento argumentativo e tudo mais. Então muita coisa boa você pode pescar dessa redação, que tem várias que funcionam para vários temas diferentes. E eu acho que nesse próximo Enem não deve ser diferente, pelo menos um dos argumentos deve funcionar relacionado ao tema. Então fica no vídeo que com certeza vai ter muita coisa boa. Você vai sair daqui com algumas estratégias eficientes para sua próxima redação do Enem. Para você que está tendo dificuldade na redação do Enem, ou para você que está demorando demais para fazer a redação, já está ali em 900 pontos, mas está demorando demais para fazer a redação e tal, está travado em 920, 880 e tal, não sabe como é que evoluir, eu recomendo demais para vocês a plataforma Repertório Oficial. Uma plataforma totalmente voltada no ensino prático da redação, focada no resultado, ou seja, sem enrolação, é focado realmente no que funciona para a redação do Enem, com correções extremamente detalhadas. Então, com certeza, é uma plataforma perfeita, completa para você que quer alcançar mais de 900 pontos. E outro ponto muito positivo deles é que eles focam na velocidade. Então, é para você fazer a redação do Enem em menos de uma hora. E essa é a proposta deles. O cupom Marcos50, que você ganha 50% de desconto na assinatura da plataforma, você paga R$25 por mês, com acesso completo às aulas, a tudo que tem na plataforma e ainda 4 correções de redação por mês. Outro plano também, que é o plano avançado, o plano superior, que é menos de R$35 por mês, com o cupom Marcos50, e você consegue 10 correções de redação por mês. É muita redação. E você pode enviar tema livre, ou seja, tema que você achou na internet, achou interessante e quer fazer o tema. Então, isso é muito legal a plataforma, uma plataforma incrível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito das correções por professores já formados, vai te ajudar demais. Então, dá uma olhada lá, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, cupom Marcos50. E aí, gente, trazendo aqui pra vocês a redação agora, a redação do Enem 2020, estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, vamos ler a redação, fazer uma análise bem detalhada, para que vocês consigam pegar o máximo, pescar o máximo de coisas, assim, linhas argumentativas, repertórios, estrutura, fazer uma análise realmente bem detalhada do meu texto. Dá bastante trabalho fazer esse vídeo, então já deixa o like. E, cara, real, vocês vão ver que tem muita coisa boa que se aplique aos mais diversos temas e que vocês podem pegar e utilizar na redação de vocês. Então fica nesse vídeo até o final, que vai ser uma análise bem completa mesmo. Introdução: o importante da vida não é viver, mas viver bem. De acordo com Platão, ainda na Grécia Antiga, é a qualidade de vida e não a simples existência que deve ser valorizado. Então, o que eu fiz aqui? Eu comecei a redação com repertório sociocultural e tudo mais, vou trabalhar com ele, vou fazer a relação, mas eu introduzi primeiramente a parte do Platão e uma frase do Platão que se adequa a esse tema. Então vamos ver como é que eu faço essa relação. Mais de 2000 anos depois, viver bem ainda se mostra uma difícil tarefa a grande parte dos indivíduos que apresentam transtornos mentais no Brasil. Haja vista que há um estigma associado às doenças psíquicas no país. Então aqui eu faço a relação do repertório com o tema e apresento o tema, apresenta a problemática que vai ser trabalhada ao longo do texto. Lembrando que o sistema do Enem sempre é um problema nacional e você tem que trabalhar em cima disso. Então eu fiz a relação do repertório do Platão, que você pode aplicar nos mais diversos temas, desde infraestrutura urbana até preconceito, até... Cara, tudo tem a ver com qualidade de vida, e geralmente o Enem aborda problemas que dificultam a qualidade de vida de um grupo minoritário ou dificultam a qualidade de vida da sociedade como um todo. Então, esse repertório você pode usar nos mais diversos temas, que ele funciona muito bem. Então, nesse caso, eu falei que os estudantes mentais não conseguem viver muito bem, justamente porque há um preconceito, há um estigma associado às doenças psíquicas no país. Então, a máxima do Platão ainda hoje não é respeitada. Então, essa é a linha argumentativa e vamos embora. Nesse sentido, vai ser necessário um debate acerca desse problema, tendo em vista as causas de ordem social e estatal. Aqui eu apresentei o encaminhamento argumentativo, a minha tese, e onde que eu vou trabalhar o texto. Essa causa de ordem social e estatal, a causa de ordem social é onde eu vou trabalhar no D1, e a causa de ordem estatal é onde eu vou trabalhar no D2. D seria desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Então aqui é a minha tese. Você pode ver que eu também coloquei sublinhado os conectivos em vermelho, mais de 2000 anos depois, nesse sentido, e social e estatal seria o encaminhamento argumentativo que eu vou trabalhar em cada um dos desenvolvimentos. Então, em azulzinho seria o repertório sociocultural,
em verde seria a relação e a apresentação do tema, e em amarelo seria o encaminhamento argumentativo, a tese, onde que eu vou trabalhar o texto em si. Então vocês podem ver que está tudo bem organizado, vocês podem pegar, pausar, pegar essa estrutura para vocês poderem aplicar na redação de vocês aí no futuro. Beleza? Então vamos para o desenvolvimento 1. Primordialmente, é fulcral salientar a culpa de parte da população à degradante situação dos doentes mentais no país. Então aqui é o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É o período que concentra a ideia-chave do parágrafo. Eu sempre começava com o tópico frasal no início. Ele que vai ter a ideia-chave que eu vou trabalhar no parágrafo que eu vou desenvolver. Então, como eu tinha colocado na tese, causas de ordem social e estatal, no desenvolvimento 1 eu estou trabalhando a causa de ordem social e a culpa de parte da população a essa degradante situação dos doentes mentais. Então, vamos embora, eu vou desenvolver isso aqui. A filósofa alemã Hannah Arendt, seu conceito de banalidade do mal, reflete sobre o processo de massificação da sociedade, o qual formou indivíduos incapazes de realizar julgamentos morais, tornando-se alienados que ignoram problemas que atingem grupos minoritários. Então aqui tem o repertório sociocultural, a alusão muito importante para você ter na sua competência 2. E agora eu vou trabalhar com essa alusão, vou utilizar ela e torná-la produtiva na minha argumentação, vou usar, realmente me apropriar dessa teoria da Hannah Arendt para poder fazer a argumentação, o aprofundamento argumentativo e ela ser um embasamento para eu sustentar a minha argumentação. Então é muito bom você ter na carta essas teorias e tudo mais, justamente para você fazer um embasamento teórico muito bom, um embasamento argumentativo muito bem. Então vamos embora. O conceito da pensadora pode ser relacionado à estigmatização dos que têm transtornos psíquicos no país, na medida em que, pela falta de debates e informações acerca da realidade dessas pessoas, cria-se um preconceito contra elas e escassas medidas são tomadas para alterar esse panorama. Então eu relacionei o conceito da Hannah Arendt, o conceito de banalidade do mal, com a realidade vivenciada pelas pessoas que têm transtornos mentais. E fiz aqui um aprofundamento argumentativo, falando da falta de debate, informação e tudo mais, da criação de um preconceito. Então isso aqui é o aprofundamento argumentativo e também a relação do repertório, tornando ele produtivo. E depois eu faço a conclusão do parágrafo, por conseguinte, em muitos casos esses cidadãos são tratados como loucos e, pela falta de discussão, a banalização do mal sofrido pelos que apresentam tais patologias psíquicas. Então aqui eu faço a conclusão do parágrafo, falo as consequências e tudo mais, e eu quero que vocês tenham atenção a uma coisa. Eu falei que tem a banalização do mal sofrido pelos que apresentam tais patologias psíquicas. Então eu pego e me aproprio da teoria da Hannah Arendt, falo que há uma banalização do mal no caso dos doentes mentais também. Então, realmente, você retomar o repertório aqui na conclusão do parágrafo é algo muito interessante que o corretor geralmente enxerga como que seu repertório realmente foi produtivo ali na sua argumentação, beleza? Então, eu não falei ele só na relação, eu retomei ele ali no final para o corretor ver que eu realmente foi produtivo esse repertório que eu utilizei. Então, vocês podem ver que esse repertório e essa linha argumentativa da culpa da sociedade, da compactuação da sociedade, tem aplicação nos mais diversos temas, não só no de saúde mental, mas nos mais diversos temas. Então, a sociedade ela se cala diante de uma desigualdade sobre algo não faz pressão suficiente para mudar isso, então a gente pode atacar e falar que a sociedade tem culpa, a sociedade é uma das causas do problema, beleza? Então, também sublinhei aqui os conectivos. Primordialmente, o conceito da pensadora pode ser relacionado, esse na medida em que acaba introduzindo ali a argumentação e tal, e por conseguinte seria também o conectivo de conclusão do parágrafo. Eu acho que eu posso ter perdido ponto na competência 4, um dos corretores tirou ponto, fiquei com 180, porque eu não coloquei nenhum conectivo no segundo período. Então, eu comecei com a filósofa alemã Hannah Arendt. Eu podia colocar nesse sentido, nesse contexto, sobre esse viés, a filósofa alemã Hannah Arendt. Então, pode ser que eu tenha perdido justamente por causa disso, que eles são muito exigentes com o conectivo no Enem. Beleza, galera? Então, bastante atenção a isso. Vamos lá, desenvolvimento 2. Outro sim, é importante destacar a insuficiente ação do Estado contra essa estigmatização. Então, aqui, tópico frasal. Deixa eu voltar lá, rapidinho. Amarelo, tópico frasal. Azul, repertório sociocultural. Verde, aprofundamento argumentativo e relação, e roxo, conclusão do parágrafo. Eu usava essa estrutura sempre, nessa ordem, e acho que funciona muito bem, fica fácil para o corretor identificar que você realmente fez o aprofundamento argumentativo e tudo mais, e conseguiu uma nota boa. Então eu usava sempre nessa ordem. Vou mostrar para vocês agora nesse parágrafo. Como eu disse, é importante destacar a insuficiente ação do Estado contra essa estigmatização. Então esse amarelinho é o tópico frasal, novamente vou atacar o Estado, como eu disse lá na tese, causas de ordem social e estatal. E dessa vez eu vou falar da insuficiente ação do Estado contra essa estigmatização. Isso demonstra projeto de texto, por isso que é bom você fazer o encaminhamento argumentativo já na introdução do seu texto, beleza? Então, conforme o filósofo Maquiavel, o principal objetivo do governante é a manutenção do poder e não a promoção do bem comum. Então aqui, repertório sociocultural, vocês podem ver que está se repetindo a estrutura. Então, eu estou falando aqui da teoria do Maquiavel, ele fala no Príncipe que o governante tem que se preocupar primordialmente com a manutenção do poder e não com a promoção do bem comum. Ele tem que se manter no poder. Esse é o bom governante na visão do Maquiavel. Então, nesse prisma, há uma negligência do governo, com insuficientes ações conscientizadoras e de ajuda à realidade dos doentes mentais, pelo fato de que políticas públicas nesse sentido não garantem um amplo efetivo de votos aos políticos. Isso porque a população, em grande parte,
não está preocupada com a situação dos portadores de doenças mentais. E por isso não vota necessariamente em governantes que têm como pauta ações em benefício desse grupo. Então aqui seria o aprofundamento argumentativo e a relação com o repertório. Então, como o governante está mais preocupado com a manutenção do poder, medidas para grupos minoritários, como os doentes mentais, não garantem um amplo efetivo de votos a esses políticos. Então, eles não fazem medidas para eles, porque se realmente fizesse com que garantisse muitos votos a eles, eles fariam porque eles querem se manter no poder. Então, relacionando com a teoria do Maquiavel. E eu falo também que a população não está preocupada com a situação dos portadores de doenças mentais. Então, isso também é algo que ajuda, porque como a gente vive numa democracia, os governos precisam de votos dessas pessoas para realmente conseguir se manter no poder. E como essas pessoas não estão preocupadas, não vão votar necessariamente governantes que querem essa pauta, que promovem essa pauta, ela acaba sendo negligenciada e outras pautas de curto prazo que garantem uma efetivo de votos realmente são mais construção de estradas, construção de coisas mais rápidas, sabe? Geralmente são mais privilegiadas pelos governantes do que medidas de longo prazo, medidas para grupos minoritários. Então é uma linha argumentativa que você pode usar muito bem em diversas redações, porque quando é algo que realmente garante muitos votos, o governo age. Mas quando é algo que não necessariamente garante tantos votos, o governo se negligencia, se cala e não faz o suficiente. Então, ataquei o Estado porque o Estado tem sua parcela de culpa a situação de preconceito vivenciada pelos doenças mentais. Então, vamos lá. Com isso, prevalece uma inércia do Estado à discriminação sofrida por esses cidadãos. Então, aqui eu sintetizo a ideia principal do parágrafo. Eu sempre gosto de colocar a conclusão, porque geralmente, às vezes, alguns corretores tiram ponto se você não colocar a conclusão do parágrafo. Então, é algo bem importante para você se atentar. Sempre nessa estrutura, relembrando o tópico frasal, repertório sociocultural, relação com o tema e também aprofundamento argumentativo, e o roxinho seria a conclusão do parágrafo. Então essa é a estrutura que eu utilizava para o desenvolvimento. Agora vamos para a proposta de intervenção para a conclusão. Antes disso, falar aqui para vocês sobre os conectivos, aqui os conectivos que eu usei, outro sim, nesse prisma, esse porquê, com isso, algo bem interessante aí para vocês terem atenção e utilizarem também no seu texto. Então, vamos lá. Conclusão, proposta de intervenção, são 5 elementos que tem que ter: agente, ação, meio, finalidade e detalhamento de um desses elementos. Então, a gente tem que se atentar a fazer dessa forma para realmente gabaritar a competência 5, que é referente à proposta de intervenção. Então, vamos lá. Portanto, para o fim do estigma associado às doenças mentais no Brasil, você pode ver que esse para o fim do estigma associado às doenças mentais no Brasil já é uma finalidade, beleza? Esse para indica finalidade. Além de inserir com maior frequência esse debate nas escolas, isso daqui é a proposta de intervenção menor, você só tem que fazer uma completa, só que você pode fazer uma menor também, que resolve outro problema, só que só uma, que é avaliada na competência 5. Eu fiz essa menorzinha justamente para resolver um dos problemas que eu abordei no desenvolvimento, mas ela é incompleta. Agora vamos para a completa. O Estado, agente, deve promover campanhas conscientizadoras acerca da importância de não discriminar essas pessoas. Ação. Atenção a esse deve indicar ação. Então você tem que ter atenção e utilizar ele, porque ele indica para o corretor, se o corretor estiver desatento, que realmente você colocou a ação. Por meio de investimentos para tal. Por meio de investimentos para tal, por meio de comodo, então mais um elemento. Então aqui, para o fim do estigma associado às doenças mentais, a gente tem a finalidade, o Estado, a gente tem o agente, promover campanhas conscientizadores seria a ação, e por meio de investimentos para tal, o modo, o meio como vai se realizar isso. E agora o detalhamento, que é muito importante, muita gente não sabe fazer. Eu detalhei o meio, vamos lá. Isso pode ser feito com a criação de um fundo que possibilite anúncios e programas televisivos que discutam acerca dessa questão. Então eu falo como esses investimentos podem ser direcionados, como que vão ser usados. Então eu detalho a parte dos investimentos, a parte do meio da minha proposta de intervenção. Então, bastante atenção, eu sempre usava essa estrutura. Isso pode ser feito detalhando o meio. Mas você também pode usar o que colocar uma oração adjetiva, justamente para usar o que ou o qual para poder detalhar. Então, é algo também válido. Eu gostava de usar, isso pode ser feito com a fim de um maior respeito a esse grupo discriminado. Então, esse a fim de um maior respeito a esse grupo discriminado é só para se o corretor não teve atenção lá no início, eu coloquei a finalidade, que ele lê muito rápido as redações, ele já deixei claro aqui que eu coloquei a finalidade, sim, a fim de um maior respeito a esse grupo discriminado. Então, todos os 5 elementos válidos, gabarito da competência 5. E agora o fechamento, não é necessário, mas eu gostava de fazer, porque indicava um projeto de texto e tudo mais. Vamos ver o que eu coloquei no fechamento. Assim, espera-se que doenças mentais não sejam mais um estigma, que seus portadores possam finalmente viver bem. Então, aqui é o fechamento, esse cinzinha, e o possam finalmente viver bem. Atenção, eu coloquei lá no início, o importante da vida não é viver, mas viver bem. Retomei o viver bem que eu tinha usado lá no início. Isso indica circularidade, indica projeto de texto, fica bem legal, eu sempre gostava de fazer. Então sempre que eu usava aquele repertório no início do texto, retomava ele no final do texto, um repertório bem interessante e bem versátil aos mais diversos temas. Então tem aqui também outras coisas que eu marquei, o portanto, o isso pode ser feito com o que seria o que retoma as ideias, os conectivos, e o assim
para retomar também, para fazer a conexão entre os períodos. E o finalmente viver bem seria justamente a minha retomada, a minha circularidade, o meu elemento de circularidade do texto, retomando a frase e o repertório do Platão lá no início do texto. Beleza, galera? Então foi isso. Fiquem atentos aí. Se precisar, volta no vídeo. Tem muita coisa maneira. Deu bastante trabalho marcar tudo isso colorido e tal. Eu não estou acostumado a usar. Então deixa o like, realmente foi algo que deu bastante trabalho. Deixa o like, valoriza aqui. Comenta no vídeo o que vocês acharam. E eu espero de verdade que tenha ajudado. Volta lá, vê os repertórios, as linhas argumentativas, elas se encaixam nos mais diversos tipos de textos possíveis, nos mais diversos temas. Então, com certeza, vocês podem usar alguma coisa dessa redação na redação do Enem, no tema da redação do Enem desse ano. Então, volta lá e vai pesquisando, vai anotando as coisas que você achar interessantes para você poder utilizar nas suas redações futuras e, quem sabe, até no dia da prova. Beleza, galera? Então é isso aí. Eu espero de verdade que eu tenha ajudado. E valeu, até a próxima. Tamo junto.